Bueno, eu fiz uma saída ontem até a Ilha dos Marinheiros. Hoje eu tô. Como o dia tá bom, eu resolvi que não ia ficar em casa. Ah, já passo a semana inteira em casa, preso no condomínio, porque meu trabalho é lá, né? Então resolvi aproveitar que teve 2 dias bons, o que é raro aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu tô indo para um lugar que eu já costumo ir normalmente, que é, aliás, costumo ir normalmente, não, desculpa. Eu já estive lá 2 vezes já. Que é a Ponte dos Tropeiros. Só que hoje eu tô indo com um detalhezinho. Tô indo com drone. Vou fazer umas tomadas aéreas. E hoje o vídeo vai ser menos sobre aventura e vai ser mais do meu lado historiador. Então eu vou tentar, se ainda tiver acessível a ponte, acredito eu que vai estar, vou fazer umas tomadas aéreas da ponte e eu vou me deter mais aos detalhes históricos da ponte, não tanto pelo passeio em si. E falo passeio porque realmente hoje está sendo passeio. Não estou indo para fazer nenhum recorde de velocidade, nenhum recorde de distância. Ontem eu já pedalei 60 km, então hoje eu não quero grandes coisas. Hoje é só para uma sensação pessoal mesmo. Porque eu adoro aquele local, que afinal de contas é um ponto onde a história da minha cidade está bem evidenciada e ao mesmo tempo bem abandonada. Poucas pessoas sabem disso e eu quero resgatar isso. Então a minha função realmente é chegar ali e contar a história daquela ponte, para que as pessoas da minha cidade fiquem sabendo um pouco da história dessa cidade. Bom, esqueci de ligar o Strava para variar. Hoje eu esqueci de sair com as luvas. Sempre se esquece alguma coisa. Vou ligar o Strava aqui. Bom, Strava ligado. Hoje eu estou testando um outro aplicativo também, que o Strava tá cheio de problema. Eu não sei se dá para desinstalar ele e reinstalar sem perder as aventuras aí que eu já fiz. Depois eu tenho que pesquisar isso. Bom, já estou virando para sair da cidade. Pedalar contra o vento, depois de ter pedalado
60 quilômetros no dia anterior. Boa. Vambora. Vamos aproveitar enquanto o corpo aqui do velhinho aqui ainda permite. Quando a gente chegar lá na ponte, eu entro junto. Bom, vocês já viram o vídeo do drone e vocês podem estar vendo ali, ó. Eu tô sentado aqui na sombria de um dos pilares da Ponte dos Tropeiros.
Bom, eu chamo ela assim, né? Porque a todos os universitários, todos os professores de passarinho lindo, todos os professores de história que tanto da universidade como professores que dão aula na rede municipal e estadual, nenhum deles souberam me contar a história dessa ponte. Bom, aí a gente faz o quê? Vai para as fontes primárias. Quem são as fontes primárias? As pessoas que moram aqui no entorno, de preferência os mais velhos. E aí eu consegui chegar assim, uma data aproximada, que é mais ou menos por volta do final do século XIX. Pescou. Mas eu acredito que ela seja anterior ao final do século XIX, talvez na primeira metade do século XIX, porque esse aqui era o caminho que ligava Rio Grande a São Francisco de Paula, que hoje é Pelotas, né? E aos outros distritos, principalmente o distrito do Povo Novo, que é quase tão antigo quanto o Rio Grande. A Quinta já é um pouquinho mais nova. Mas eu acredito que aqui seja por onde passavam as pessoas que iam para São Francisco de Paula, Povo Novo, tá? E uma coisa é certa: os tropeiros passavam por aqui para levar o gado que ia ser abatido nos frigoríficos de Rio Grande. Lembrando que no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, Rio Grande era um dos portos mais importantes do Brasil. Aqui se trabalhava muito com importação e exportação de tudo que vocês podem imaginar, né? De tecidos, de couro, tudo, madeira, tudo que vocês podem imaginar. Era um porto bastante movimentado, um porto bastante rico. E essa ponte aqui abastecia não só a cidade, como o próprio comércio de exportação. Bem provável que de charque, né? Porque para uma carne ser exportada, o único modo seria o charque, né? Tô cansado. Que ontem eu fiz 60 km, agora eu fiz mais essa puxadinha aqui, peguei um pedaço de estrada de chão ali, que Deus livre. A areia solta, tô cansado. Bom, então essa ponte, assim, ela teve uma relevância tão grande para Rio Grande, e hoje ela tá aqui, abandonada, esquecida, se deteriorando, como muitas outras coisas em Rio Grande, né? Porque o poder público de Rio Grande tá nem aí pro nosso patrimônio histórico. Então são casas do século XIX abandonadas, e caindo, é o próprio Porto Velho de Rio Grande lá abandonado. A gente encontra casas escoradas com madeira. Olha, um absurdo, tá? Um absurdo. E aí a gente entra no porquê. No porquê que a gente tem que estudar história. A história, ela é muito importante pro desenvolvimento da pessoa, tá? Do ser humano, tá? Porque a história, ela nos ensina, a gente, através do estudo da história, a gente aprende
quando não errar, o que dá certo, o que não dá certo, o que foi feito no passado e que não funcionou, o que pode ser feito no futuro baseado naquilo que a gente viu do passado de um determinado local. Tudo isso aí passa pela história, tá? Não tem nada que não esteja vinculado à história. Até mesmo a matemática, ela está ligada à história. Vocês vão pegar aqui, ó, por exemplo, Teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Como é que ele atingiu aquele raciocínio? Por que ele desenvolveu o teorema dele? Baseado em que ele desenvolveu o teorema dele? São todas perguntas que não é a matemática que vai te responder. Não. É um historiador que vai te responder. E agora tem um detalhe também, assim, particular meu, com essas ruínas, que eu gosto de vir para essas ruínas, porque na realidade, assim, apesar de ser historiador, a minha primeira intenção era a arqueologia. Depois eu fui mais para a parte teórica, que aí é a história em si, tá? Que também não deixa de ser tão fascinante quanto a arqueologia. Eu sei que existe uma rixa entre arqueólogos e historiadores, né? Que eles ficam se pegando em bobageiras, que na realidade é assim, ó, um não vive sem o outro. Um historiador não poderia comprovar suas teorias se um arqueólogo não achasse aquilo que ele está falando. E ao mesmo tempo, um arqueólogo não chegaria naquilo que o historiador está falando se ele não tivesse os estudos do historiador, tá? Então são duas coisas que uma completa a outra. E as duas são importantes. E são importantes para a sociedade. Uma pessoa vai chegar lá e vai dizer: mas o que eu quero saber com da descoberta da túmula do Tutankhamon? Olha, de repente para nós brasileiros aqui, a descoberta do túmulo de Tutankhamon não tem o mesmo peso que tem para um egípcio. E aí eu posso pegar, por exemplo, assim, para que os portugueses vieram para cá, que era território espanhol, para fundar Rio Grande? Para nós tem importância, porque senão eu não estaria sentado aqui hoje falando. Então, qual é o interesse do historiador nisso aí? Simplesmente a gente está pegando aqui, ó, Rio Grande foi fundado porque existia a colônia do Sacramento, e ir de Laguna até o Sacramento era uma coisa assim, absurdamente perigosa, porque o litoral gaúcho aqui é extremamente perigoso. E o litoral uruguaio também não deixa de ser muito hostil também não, porque para dobrar ali, para entrar no Rio da Prata, não é qualquer um, e também não é qualquer época do ano que tu consegue fazer aquela curva ali. Então, para que a gente vai passar todinho o litoral gaúcho e mais o litoral uruguaio, passando um baita de um perrengue, pegando um mar extremamente hostil, e que o tempo assim, vira com um estalar de dedo, tá? Se a gente pode ter um porto seguro no único local em que se pode entrar com uma embarcação. Era difícil entrar na Barra do Rio Grande? Era muito, muito difícil entrar na Barra do Rio Grande. Até hoje é.
Por isso que você precisa dos práticos, que são os caras que há muito tempo, há muitos séculos, são responsáveis pela entrada dos navios na Barra do Rio Grande. Porque ela é uma barra perigosa. Mas, se não fosse essa barra, seria uma barra chegar até a colônia do Sacramento, né? Então aqui servia de apoio, de abrigo para os navios, de descanso para o pessoal que estava navegando. Aqui eles podiam se reabastecer de água, aqui eles podiam renovar o estoque de comida deles, basicamente com peixe, né? Porque não tinha nada plantado aqui. E Rio Grande em si naquela época era só areia e mata baixa, né? Mas mesmo assim, com um local extremamente hostil para as pessoas, Rio Grande floresceu. Rio Grande floresceu, Rio Grande cresceu. Rio Grande foi a porta de entrada dos portugueses para o Rio Grande do Sul. Apesar do IBGE colocar lá erroneamente que São Borja é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, São Borja não era. Em primeiro lugar, porque São Borja nem era uma cidade, era uma redução jesuítica. As reduções não eram núcleos de povoamento, eram núcleos de doutrinação. Eles não tinham a intenção de transformar aqueles locais em cidade. Rio Grande nasceu com a intenção de colonização de um território e também de povoamento de um território. Então, essa palhaçada aí que botaram aí que São Borja é mais antigo do que Rio Grande é uma idiotice. E bom, mas aí é a questão das origens de Rio Grande, tá? A gente nasceu por uma necessidade que os portugueses tinham para poder chegar na colônia do Sacramento, sem passar perrengue. E foi uma cidade que floresceu, foi uma cidade que foi muito rica. Foi muito rica, não só financeira, mas também culturalmente. Grandes companhias de teatro se apresentaram por aqui, grandes artistas se apresentaram por aqui. Tinha uma vida bem pulsante, assim, era uma coisa muito rica e que aos poucos foi se perdendo. Não que hoje o Rio Grande seja um local ruim de se viver, mas infelizmente o Rio Grandino, diferente do pelotense, ele não demonstra, ele não parece ter o mesmo amor pela cidade como o pelotense tem. O bairrismo, lá em Pelotas, se alguma coisa que é histórico se estiver caindo, se tiver com problema, eles se juntam e vão achar o máximo, consertar aquilo ali. Dois gurizinhos me viram agora, estão
tem um cara ali na ponte. Então, eu acho que falta um pouco desse bairrismo que os pelotenses têm para com os rio-grandinos. Aliás, para com os rio-grandinos, para os rio-grandinos, né? Os rio-grandinos não têm esse amor pela cidade. Tá um prédio caindo ali, se der. Vão para grupos para falar, vão falar um monte de coisas, vai ter críticas e um bando de coisa inútil, mas na hora em que tu chega e diz assim, vamos fazer um grupo de trabalho para tentar salvar esse prédio, para salvar essa praça, para, sei lá, fazer uma coisa simples. Tu não tem isso. O pessoal foge. Então assim, falta essa garra, essa vontade de pegar e reformar Rio Grande. Transformar Rio Grande de novo numa cidade como era lá no final do século XIX, início do século XX. Uma cidade rica, uma cidade pulsante, uma cidade onde o cara arrancou com a porta aberta, pelo amor de Deus. Que a gurizada, em vez de entrar no carro, saiu correndo no sentido oposto. Deus do livre. Bom, cada uma que a gente vê. Então falta isso. Porque reclamar é fácil. Reclamar é muito fácil. Eu mesmo, na posição em que eu trabalho hoje, que eu trabalho como síndico, eu vejo assim, eu vejo muitas reclamações, mas ninguém ajuda. Se tu faz uma coisa, tem gente que vai reclamar porque tu fizesse aquilo. Se tu não faz, as pessoas vão reclamar porque tu não fez. Mas ninguém quer ficar no meu lugar. A mesma coisa acontece em Rio Grande. Bom, retomando o raciocínio, porque eu nem sei aonde eu parei, porque essa porcaria desse aplicativo tá entrando toda hora. Bom, mas eu acho que é isso aí. Concluindo mesmo, estudar história é importante, porque ajuda a nós não cometermos os mesmos erros do passado. E isso se aplica aos dias de hoje no Brasil e também na minha cidade. Gostaria de ver um pouquinho mais de movimento para a preservação do patrimônio histórico. Mas isso é sonhar demais. Mas nunca é tarde para começar. Bom, no caso da história, assim, enquanto os prédios todos estiverem caídos, não adianta mais. Vamos ver. Quem sabe um dia eu venho aqui na ponte, em vez de ter que atravessar um riachinho seco ali com a minha bicicleta. Pela primeira vez a minha bicicleta subiu na ponte. Já tirei foto dela aqui em cima da ponte. Mas quem sabe um dia alguém tem um estalo na cabeça e ache um propósito para reformar essa ponte. Bom, isso aí, pessoal. Hoje foi um passeio ciclístico mais para um desabafo, de certa forma, político sobre o que acontece com o patrimônio histórico de Rio Grande. Valeu, pessoal. Até a próxima saída.